Os astrônomos descobrem a anã branca que gira mais rápido até agora, e ela é uma vampira por Paul Suter. Publicado pela primeira vez 3 Montes Ago. Uma ilustração artística de uma anã branca retirando gás de sua estrela companheira. Crédito da imagem, NASA CXCM.eis. Paul M. Suter, astrofísico da SUNY Stony Brook e do Flatiron Institute, apresentador do Ask Space e do Space Radio e autor de Outro Dia em Space. Ele contribuiu com este artigo para Expert Voices, OP de Insights do Space.com. As anãs brancas são alguns dos objetos mais estranhos do universo. Os núcleos remanescentes de estrelas semelhantes ao Sol, as anãs brancas vivem por trilhões de anos com o apoio da exótica física quântica. Astrônomos recentemente identificaram talvez a mais estranha de todas, uma estrela morta que gira 2 vezes por segundo, sugando o material de um companheiro próximo à medida que avança. A variável cataclísmica. Quando estrelas como o Sol morrem, elas lançam sua atmosfera externa no espaço. Depois que a fúria diminui, apenas o núcleo, uma bola incandescente de carbono e oxigênio, é deixado para trás. Essa bola, do tamanho do planeta Terra, é sustentada não pela fusão nuclear normal dentro de estrelas vivas, mas pela exótica força quântica conhecida como pressão de degeneração. Mas a maioria das estrelas não vive sozinha, a maioria tem irmãos. E essas estrelas podem orbitar em vigilância silenciosa enquanto sua companheira termina sua vida em chamas, deixando para trás o cadáver que é uma anã branca. Com o tempo, esse companheiro pode começar os estágios finais de sua própria vida ou se aproximar demais, perto o suficiente para começar uma dança destrutiva. Quando isso acontece, o material da companheira da anã branca pode acabar na superfície da anã branca, formando uma espessa camada de hidrogênio em torno de seu corpo de carbono e oxigênio. Nesta situação e com tempo e material suficientes, pode ocorrer um cataclismo, um flash de fusão nuclear criado pelas intensas pressões na atmosfera. Este flash de energia é liberado em uma explosão de radiação, visível a anos-luz de distância. Esses eventos costumavam ser chamados de novas, mas hoje em dia os astrônomos preferem o termo extenso estrela variável cataclísmica, porque abrange uma classe mais ampla de fenômenos, e parece mais legal. O campo de força magnética. Recentemente, uma equipe de astrônomos avistou uma estrela variável cataclísmica única chamada CTCVJ 2056-3014 ou J 2056. Um sistema binário situado a cerca de 850 anos-luz de distância da Terra. J 2056 é conhecido como uma estrela variável cataclísmica polar intermediária. Para entender esse jargão suculento, temos que cavar nos campos magnéticos. As anãs brancas estão cheias de partículas carregadas, como a maioria das coisas no universo. Eles também são relativamente pequenos e giram muito rapidamente. As partículas carregadas que giram rapidamente geram campos magnéticos, que se espalham muito além da superfície da anã branca e afetam como o material de sua estrela companheira realmente chega à superfície da anã branca. Se os campos magnéticos da estrela anã branca são fracos, o hidrogênio de sua estrela companheira se estabelece em um disco regular de acreção, alimentando-se de forma constante para a anã branca. Se os campos magnéticos forem fortes, eles canalizam o gás em fluxos que envolvem a anã branca e atingem os polos, como uma aurora boreal supercarregada. No entanto, se os campos magnéticos são médios, não muito fracos, mas não muito fortes, obtemos o que é conhecido como polar intermediário. A palavra polar aqui se refere à estrutura do próprio campo magnético. Nesse caso, os campos magnéticos não são fortes o suficiente para interromper completamente a formação de um disco de acreção, mas são fortes o suficiente para emaranhar o gás próximo à anã branca. Isso evita um fluxo regular e suave de gás, fazendo com que a anã branca pisque e brilhe de forma irregular e imprevisível. O estranho. Aqui está o que é estranho sobre J 2056. É um sistema polar intermediário, o que significa que o gás de sua estrela companheira pode formar um disco de acreção ao redor da anã branca, mas tem problemas para chegar à superfície da anã branca. De acordo com os autores do estudo, essa anã branca só é capaz de acumular cerca do equivalente à atmosfera da Terra cada ano, o que não é tanto assim com o andamento desses sistemas. Além do mais, o J 2056 não está emitindo muita radiação de raio-x, o que também é atípico nesse tipo de sistema. Por último, J 2056 está girando.
rápido. Na verdade, é a anã branca confirmada mais rápida conhecida, com um período de rotação de cerca de 29 segundos por revolução. Então, como o J2056 ficou tão rápido? Pode ser que a configuração de seus campos magnéticos esteja correta e, portanto, capaz de puxar o material para sua superfície em jatos rápidos, acelerando a anã branca como um carrossel estelar. Mas seus campos magnéticos não são fortes o suficiente para diminuir a rotação por meio de interações eletromagnéticas com o disco de acreção circundante. Ainda assim, a relativa obscuridade de seus raios-x e a órbita supremamente rápida de seu companheiro, ele orbita uma vez a cada 1,76 horas, ainda precisam ser explicadas. J2056 pode representar uma classe totalmente nova de estrelas variáveis cataclísmicas ou pode ser apenas uma excentricidade completa. De qualquer forma, entender como funciona pode nos ajudar a entender como os campos magnéticos operam em torno das anãs brancas, o que é importante para entender como vivem e nascem. O estudo foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal e foi postado online em 28 de julho no servidor de pré-impressão archive.org. Saiba mais ouvindo o episódio Será que o Big Bang fez buracos negros? No podcast Ascas Passeman, disponível no iTunes e na web em http://www.ascaspasseman.com. Obrigado a Robert K. Peterani e Raul pelas perguntas que levaram a esta peça. Faça sua própria pergunta no Twitter usando o número @ascaspasseman ou seguindo @paulo_matsuter e facebook.com/paulo_matsuter. Esta anã branca vampira tem a rotação mais rápida já descoberta. Por Danile Cavalcante, 26 de agosto de 2020 às 18h20. Uma anã branca bastante peculiar foi descoberta por astrônomos. Além de ser a que gira mais rápido em torno de si mesma, a uma velocidade de 2 voltas em seu próprio eixo por segundo, ela é uma vampira. Ela se alimenta do material de uma estrela companheira que caminha para o fim do seu próprio ciclo estelar. Anãs brancas de massa bem específica são grandes fontes de carbono no universo. Cientistas replicam a densidade de uma estrela anã branca em laboratório. Novo método pode explicar por que anãs brancas encolhem quando ganham massa. De acordo com um novo estudo, esse objeto se chama CTCVJ 2056-3014, ou J2056, e está situado a cerca de 850 anos-luz de distância da Terra. Na verdade, trata-se de um evento que, até algum tempo atrás, costumava ser chamado de nova, mas hoje em dia os astrônomos preferem chamar de estrela variável cataclísmica. As anãs brancas são núcleos remanescentes de estrelas semelhantes ao Sol, que já encerraram seus ciclos estelares de fusão nuclear, ou seja, já não podem mais fundir elementos em seus núcleos. Com isso, elas são comprimidas e se tornam do tamanho do planeta Terra, mas sem perder suas massas equivalentes à massa do Sol. Em outras palavras, são objetos extraordinariamente densos. Assim elas vivem por trilhões de anos, sustentada não pela fusão nuclear normal dentro de estrelas vivas, mas por uma força quântica conhecida como pressão de degeneração. E nem sempre estão sozinhas. É que a maioria delas, quando ainda eram estrelas comuns, faziam parte de um sistema estelar binário, ou seja, tinham uma irmã gêmea ao seu lado. Quando uma delas se transforma em anã branca, a outra pode acabar sendo sugada pelo cadáver da própria irmã. Com o tempo, essa companheira pode começar os estágios finais de sua própria vida ao se aproximar demais do cadáver da irmã, perto o suficiente para começar um processo destrutivo. Enquanto isso não acontece, o material da estrela viva acaba indo parar na superfície da anã branca, formando uma camada espessa de hidrogênio em torno de seu corpo de carbono e oxigênio. Com tempo e material suficientes, pode ocorrer uma fusão nuclear cataclísmica criada pelas intensas pressões na atmosfera, resultando em um flash de energia liberado em uma explosão visível a anos-luz de distância. Este é o evento que os astrônomos hoje chamam de estrela variável cataclísmica. Anã branca sugando anã marrom. A arte imagina uma anã branca vampira sugando o material de uma anã marrom próxima. Imagem, NASA/Helios-TAC, STC. No caso da J2056, trata-se de uma estrela variável cataclísmica polar intermediária, para ser mais preciso, um título que se refere a algumas características dos campos magnéticos da anã branca. É que o campo magnético dela não é nem forte o suficiente para interromper completamente a formação de um disco de acreção em sua companheira,
e também não é fraco o suficiente para manter esse disco, que poderia servir de alimento constante para a anã branca. Com um campo magnético mediano, não há um fluxo regular e suave de gás da companheira, fazendo com que a anã branca pisque e brilhe de forma irregular e imprevisível. De acordo com os autores do estudo, essa anã branca só consegue acumular gás em uma quantidade mais ou menos equivalente à atmosfera da Terra a cada ano, o que não é lá muita coisa. Além disso, a J2056 não está emitindo muita radiação de raio-x, o que também é atípico nesse tipo de sistema. Para completar a coleção de estranhezas, a anã branca está girando muito rápido. Na verdade, é a anã branca mais rápida que já foi encontrada, com cerca de 29 segundos para completar uma volta. Isso acontece justamente porque seus magnéticos não são fortes o suficiente para diminuir a rotação por meio de interações eletromagnéticas com o disco de acreção que vem da sua companheira. Há outras características que os astrônomos ainda não entenderam muito bem, como a falta de raio-x e a órbita rápida demais de sua estrela companheira. Ela orbita a anã branca uma vez a cada 1,76 horas. Tudo isso pode fazer da J2056 uma classe totalmente nova de estrelas variáveis cataclísmicas, ou talvez seja apenas uma aberração. A resposta para isso só virá quando, e se, encontrarmos outras semelhantes a ela. O estudo, aceito para publicação no The Astrophysical Journal, foi realizado por uma equipe de pesquisadores brasileiros de diversas instituições, e um norte-americano, da NASA. Brasileiros encontram estrela que completa um giro a cada 30 segundos. Rafael Higgs 14/08/202012H00. Ilustração de estrela anã branca do tipo polar. Compartilhe com seus seguidores. Estrela é uma anã branca que é parte do sistema binário CTCVJ 2056-3014, há 850 anos-luz de nós. Antes desta descoberta, o período mais curto de rotação para uma estrela do tipo era de 33 segundos. Uma equipe de pesquisadores, 5 deles brasileiros, descobriu uma estrela anã branca, um tipo de estrela altamente densa, do tamanho de nosso planeta, que completa um giro em torno de si a cada 30 segundos, estabelecendo um recorde entre todas as anãs brancas conhecidas. Veja também. Astrônomos descobrem a estrela mais rápida da Via Láctea. Cientistas descobrem estrela que desafia teorias sobre a origem da vida. Pesquisa mostra como estrelas criaram o cálcio em seus dentes. Batizada de CTCVJ 2056-3014, a estrela foi encontrada graças a observações em raio-x realizadas pelo Telescópio Espacial XMM Newton, da Agência Espacial Europeia, ESA, e na luz que é visível aos nossos olhos pelo telescópio ZEISS do Observatório do Pico dos Dias OPD, no estado de Minas Gerais, gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica L.N.A./MCTI. A descoberta foi feita por uma equipe composta por Raimundo Lopes de Oliveira Filho, da Universidade Federal de Sergipe UFES, e Observatório Nacional, Albert Bruch, do Laboratório Nacional de Astrofísica LNA, Claudia Vilega Rodrigues, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Alexandre Soares de Oliveira, da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, e Koji Mukai, da NASA University of Maryland Baltimore e County UMBC, no ZEUA. O estudo foi publicado numa das revistas científicas mais importantes da astrofísica, a The Astrophysical Journal Letters. CTCVJ 2056-3014 é, na verdade, um sistema binário, localizado a 850 anos-luz de nós, composto por duas estrelas orbitando a uma distância entre si equivalente àquela entre a Terra e a Lua. O que chamou a atenção da equipe foi uma variação do brilho do sistema tanto em raio-x quanto na luz visível, que se repete a cada 29,6 segundos. Tal variação está associada ao tempo de giro da anã branca. Antes desta descoberta, o período de rotação mais curto conhecido em uma anã branca era de 33 segundos. Existem poucas deste tipo conhecidas com período de rotação inferior a 100 segundos. O mais comum é a rotação durar de vários minutos a várias horas quando em sistemas binários, e alguns dias em estrelas isoladas. Ponto de interrogação. Investigar fenômenos astrofísicos extremos nos permite fazer avançar a física sob condições que são difíceis ou mesmo impossíveis de serem produzidas em nossos laboratórios.
O estudo de CTCVJ 2056-3014 tem implicações científicas importantes sobre a interação entre matéria e campos magnéticos, que é de grande interesse em física, e que nesse sistema se dá com matéria caindo sobre uma estrela magnetizada e em rotação elevada, afirma o pesquisador Raimundo Lopes de Oliveira Filho, professor da Universidade Federal de Sergipe e do Observatório Nacional, que liderou o estudo. O que foi observado em CTCVJ 2056-3014 abre horizontes para um melhor entendimento sobre estrutura e evolução estelar, e também sobre a origem de campos magnéticos em estrelas evoluídas. Ressalta. Ponto de interrogação. O estudo também é um belo exemplo de sinergia entre instrumentos de grande porte, como o satélite XMM Newton, e telescópios pequenos, como os ex do Observatório do Pico dos Dias, mostrando que equipamentos modestos têm o seu lugar na pesquisa mesmo na época de telescópios gigantes. Diz Albert Bruch, do Laboratório Nacional de Astrofísica. Imagem, ilustração de uma anã branca polar. Rodrigo Cassaro, Observatório Nacional. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.